tarde, eu queria chamar a professora doutora Kátia Leite Mansur, que possui graduação em Geologia pela UFRJ e doutorado também pela mesma universidade. Desde 2011 é professora no IGEL e faz parte também do corpo docente do programa de pós-graduação em Geologia do Departamento da UFRJ e do programa de pós-graduação em Geociências do Museu Nacional. Tem experiência na área de Geologia Ambiental, Hidrogeologia, Geoconservação e Popularização da Ciência. Por 29 anos atuou no Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, o DRM, onde coordenou o projeto Caminhos Geológicos. Faz parte da coordenação do projeto Caminhos de Darwin, do grupo de gestão de proposta do Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. Atualmente é diretora do Museu da Geodiversidade e em 2014 recebeu o prêmio Monteiro Lobato da Sociedade Brasileira de Geologia pelo seu trabalho pela popularização da ciência. Kátia, fique à vontade. Muito obrigada, Matheus. Obrigada a você, ao Marcos, a Débora, a comissão organizadora desse evento, pelo convite. É um maior prazer voltar aqui ao FRN e trazendo então esse tema que para a gente é muito valioso, que é o patrimônio pétreo. E foi em cima disso, numa conversa então entre esses dias com o Marcos, que eu dividi a apresentação em duas partes, sendo a primeira delas uma parte mais conceitual e aproveitando, e eu vou fazer uma abordagem aqui também nessa linha. Eu sou geóloga, né? Então aquela história da gente ser muito ligada com as rochas, mas a vida nos leva a trabalhar com todas as profissões. Então vocês vão ver um pouco aqui que a gente vai falar de história, vai falar de arquitetura, vai falar de cultura, e cultura humana envolve também a presença impressionante das rochas, né? Então vamos lá. Essa presença impressionante, ela se dá em muitos lugares do mundo e elas são muito valiosas porque pela permanência das rochas, no sentido de serem tão resistentes, elas acabam sendo reflexos e registros de informações que muitas vezes a gente já não sabe o porquê daquele objeto ou daquele lugar ser daquele jeito. E nesse caso, Stonehenge, por exemplo, é um sítio patrimônio da humanidade que tem rochas aí, mais de 20 tipos de rochas diferentes, sendo que um deles, o das rochas maiores, tem 60 milhões de anos e é de uma pedreira aproximadamente a 30 quilômetros de distância do sítio. E um outro tipo de rocha, que são as menorzinhas, é um diabásio porfirítico, né? uma rocha vulcânica, subvulcânica, proveniente de Gales, a 320 quilômetros de distância. Isso tudo mapeado, pesquisado e analisado. Mas o interessante é pensar o seguinte: por que será que essas pessoas, esses sujeitos do passado, se interessaram em trazer uma rocha de 320 quilômetros só porque ela tem uma cor diferente, ela tem uma textura diferente? Ninguém sabe. O fato é que ninguém sabe. Mas isso tudo nos remete a uma discussão. Por que as rochas, alguns tipos de rocha, elas são tão especiais? E nesse caso aí nós vamos ficar sem saber, acredito, por muito tempo. Não sei se um dia a gente vai conseguir descobrir o porquê de trazer de Diabásio de Gales, 320 quilômetros no momento, há 3 mil anos atrás, né, cerca de 3 mil anos atrás, quando os egípcios estavam lá construindo as pirâmides, né, na mesma época. Enfim. Então, a palavra que vem à nossa mente quando a gente vê Stonehenge é patrimônio, né? É patrimônio da humanidade. E a geodiversidade também vem à nossa mente. E a gente entende que para uma geodiversidade vir a ser chamada de patrimônio, ela precisa ser atribuída a ela algum valor. E esse valor é atribuído por quem? Por nós, né? Pela sociedade. Que pode ser um grupo social de cientistas, né? Como nós aqui, mas pode ser também uma comunidade. E esse patrimônio ele também tem escalas de valores. Por exemplo, tem o patrimônio da humanidade, Stonehenge, tem o patrimônio nacional, tem o patrimônio estadual e tem os locais. E aí eu vim aqui e coloquei
esse brasão que é da minha cidade. Eu sou de Santa Maria Madalena, uma pequena cidade de 10 mil habitantes no interior do estado do Rio de Janeiro, na região serrana. E olha o que tem no nosso brasão. A igreja, que é a parte de baixo dela, a igreja matriz de Santa Maria Madalena, com as rochas graníticas típicas da região serrana, a Pedra de Boar, que é um pão de açúcar que domina a paisagem da cidade, por trás da igreja, a Biquinha Santa, que é uma nascente em rocha dentro da cidade, também geodiversidade, e o Ribeirão do Santíssimo, que é o rio mais importante lá do nosso município. Então a gente vê que a geodiversidade está presente aqui, e essa geodiversidade para nós madalenenses é patrimônio, porque nós atribuímos valor a ela. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas entendem que patrimônio, o IFAM tem que dizer que é patrimônio, no caso do estado do Rio, INEPAC tem que dizer que é patrimônio. Não, uma população, uma comunidade pode entender que uma nascente, que uma montanha é seu patrimônio, te representa. Então essa representação pelo grupo social acaba legitimando a existência de um patrimônio. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter muito... E essa preservação pode vir a ser reivindicada a partir do momento que vai ser pode ser legitimado através do Estado ou legitimado, por exemplo, nenhum desses bens aí é tombado, mas eles, para a cidade, eles são patrimônio de Santa Maria Madalena. E é um conceito, então, que é polissémico. A gente costuma dizer que vai assim, em vários sentidos. Pode ser patrimônio geológico, patrimônio geomorfológico, patrimônio cultural, patrimônio genético. Então, patrimônio pode ter um monte de sentidos. E a gente vai tratar aqui do patrimônio ligado à geodiversidade. E às vezes, gente, esse patrimônio pode nem ser bem desejado, nem sempre é desejado, ele é uma exceção, né? Patrimônio é exceção, é aquilo que é único, que é especial para cada grupo social, né? Que a ele atribui valor e a ele entende como seu. Mas é uma herança, né? A origem da palavra patrimônio tem herança do pai, é aquilo que a gente herda, né? Mas ela nem sempre é desejada. Como assim nem sempre a gente quer ter essa herança? E aí eu coloco aqui uma imagem. Esse daqui é o Cais do Valongo, é o cais no centro da cidade do Rio de Janeiro, patrimônio da humanidade, e que é o lugar que recebeu mais escravizados da África em toda a América. Então a herança desse lugar é uma herança que está aí para a gente não esquecer o que aconteceu, né? É um lugar de memória, para não se esquecer de uma coisa, embora queríamos nós não desejar ter essa memória na nossa cidade, né? Mas de fato é. E as rochas daqui, ó, gente, todas ligadas à colisão ou à quebra do Gondwana, ou seja, quando a gente se uniu à África geologicamente. Então tem um outro simbolismo por trás disso daí. Patrimônio in situ, né? A gente vai falar aqui de patrimônio in situ e ex situ. In situ é aquele que está no seu lugar. E aqui a gente traz um tipo de patrimônio que, além de ser geomorfologicamente maravilhoso, que é o Monte Uluru, né? Lá na Austrália, ele é também lugar sagrado dos aborígenes. Então ele tem vários valores associados, não só o valor de paisagem, o valor científico, mas tem o valor para as populações tradicionais originárias. E aqui também eu trago o patrimônio da humanidade nosso, da cidade do Rio de Janeiro, que é patrimônio da humanidade na categoria de paisagem cultural, e a gente tem aí um caso especial, que é o Pão de Açúcar, que recentemente, no ano passado, foi eleito um dos 100 primeiros sítios patrimônio geológico mundial. Então, um sítio que, além de ter a importância da paisagem, a importância para nós de olhar a cidade e a gente se reconhece na cidade a partir desses monumentos, né, e desse em particular, mas também ele foi legitimado a partir de uma análise de um grupo social que é dos acadêmicos, dos cientistas, que disseram, não, esse é um sítio geológico de importância internacional, categoria geomorfológica, tá? Tá ele aqui de novo, do ponto de vista
in situ, ou seja, natural no lugar de ocorrência, né, com suas dobras e tudo mais, e está ele aqui também olhado a partir de um outro ângulo, que é do Corcovado, Cristo Redentor olhando. Quando a gente vê isso daqui, fala assim, mas aqui tem os sítios naturais e um sítio construído, só que tem um outro valor aqui também, que é o seguinte: o Cristo Redentor, ele é todo revestido em tesselas, que são esses pequenos triângulos de pedra-sabão, tá? De Minas, idade 2,8 bilhões de anos, é a rocha mais antiga que a gente tem no patrimônio pétreo do Rio de Janeiro, que é uma rocha de Minas Gerais, e a famosa pedra-sabão. Ele é todo revestido, ele é um mosaico de rocha muito antiga. Então, ele, além disso, dessa importância paisagística, ele também tem um valor para nós do ponto de vista geológico, né? Como patrimônio pétreo. E além, então, nesse momento que a gente traz uma rocha de Minas e reveste um monumento, a gente está fazendo aquilo que a gente vai chamar de geodiversidade ex situ. Ou seja, aquela geodiversidade foi retirada do seu lugar de origem e passa a ter um novo significado, ressignificada em outro sítio. E assim é também no caso das coleções. A gente vê aqui as coleções científicas, a gente sabe o valor que tem essas coleções dentro dos nossos museus, dentro das nossas coleções. E também a gente encontra esse patrimônio, essa geodiversidade ex situ, em outros lugares, em patrimônios que têm até categorias diferentes. Esse lugar aqui é parte do sítio Patrimônio da Humanidade Jardins de Burle Marx, né, a casa de Burle Marx, no Rio, também na cidade do Rio de Janeiro, onde essa rocha que compõe, a principal rocha que compõe o monumento, e tem os Jardins de Burle Marx aí, né, são rochas que foram retiradas de demolições quando o Rio de Janeiro passou por diversas reformas urbanísticas. Então, a gente vê aqui que parte desse sítio ele também traz a geodiversidade dentro dele, mas não foi essa geodiversidade que foi o objeto, mais o Burle Marx do tombamento mundial, mas o Burle Marx escolheu esse material para a construção do seu jardim. Da mesma maneira que nos prédios e monumentos a gente vai encontrar fósseis. Aqui é o calcário Liós, o calcário português do Cretáceo, né? Cerca de 100 milhões de anos, quase isso, 97 milhões de anos, que está na maioria dos prédios antigos do Brasil, trazidos pelos portugueses. Era uma pedra importante, ainda, né? Explorada ainda em Portugal. E ela então está presente em muitos dos monumentos do Brasil inteiro. Em Salvador eu já vi muito, São Luís do Maranhão tem, enfim, todas as cidades praticamente têm um pouco de Liós com seus fósseis, né, que são belíssimos, são esses aí. E aqui também, às vezes a gente não se toca que igrejas como essa, que é o Museu Sacro Franciscano, que fica no centro do Rio, todo revestido em ouro, e esse ouro vem de Minas Gerais. Também a geodiversidade presente nos nossos monumentos. E muitas vezes nas visitas às igrejas, falam assim, é tudo de ouro. Mas de onde que veio? Que ouro é esse, né? E aqui também é Liós, né? É ouro e Liós. E essa rocha, que a gente vai chamar aqui de gneiss facoidal, que é o nome clássico que é dado a ela, é um ortogneiss porfirítico, né? Mas ele é uma rocha que a gente chama de gneiss facoidal e está presente na maior parte dos prédios do século XVIII, XIX e início do século XX no Rio de Janeiro. Tanto que a gente chamou de a mais carioca das rochas, no artigo que a gente escreveu alguns anos atrás. Mas olha só, que coisa interessante. Essa textura dessa rocha que está aqui também, ó, essa mesma textura, ela aparece todas as vezes que alguém faz alguma representação de monumento da cidade do Rio de Janeiro em pedra. Ela deixa de ser rocha e passa a ser uma outra coisa. Será que essa rocha, mesmo sendo um objeto, uma coisa material, ele já não é imaterial também, quando ele passa a ter esse tipo de olhar? Eu acho que são coisas que a gente precisa pensar quando a gente passa para o cultural, né? Quando a gente olha e vê que isso daqui não é rocha, mas ele representa uma rocha. E por que representa? Porque está tão presente na nossa paisagem
que ela deixa de ser rocha e passa a ser cultura, né? Então, concluindo um pouco isso, né, pelo valor que é atribuído a essas rochas do patrimônio, a sociedade busca tentar conservá-la, né? Eu acho que isso daí é importante por conta, principalmente, porque ela pode ficar ali disponível para mais pessoas e por mais tempo, pensando nas gerações futuras, que é por isso que a gente guarda herança, né? Por isso que tem herança, deixa herança para a geração que vem depois. Eu puxo aqui uma frase da professora Teresa Schneider, lá da Unirio, que diz o seguinte: se o desejo de eternidade está na origem da experiência humana, da temporalidade, é na relação entre a percepção do efêmero e o desejo do eterno que poderemos reconhecer as articulações de pensamento que teriam dado origem à ideia de patrimônio. E as rochas, justamente por essa permanência, por sua resistência, ela retrata o tempo. E retrata mais ainda, retrata o tempo profundo. Eu acho que as rochas têm esse valor e esse simbolismo, e por isso tão importantes são, né? São muito formidáveis, de fato. Então, a gente vem para entrar no nosso assunto aqui do patrimônio pétreo, né? Que vem aonde? Vem de jazidas de rochas que são explotadas, né, por sua abundância, mas e que muitas jazidas já se esgotaram, a gente sabe disso, e muitas outras estão aí há milênios, como é o caso de Carrara, como é o caso das rochas dos travertinos romanos, né, que estão lá desde o Coliseu, está no Coliseu e você pode comprar hoje, se você quiser retirar, são rochas pleistocênicas lá perto de Roma, né? E por isso elas são explotadas por sua resistência e por sua beleza, em geral porque caem nas graças dos arquitetos, desde dos tempos mais antigos. Então, dessa maneira são construídos prédios, monumentos, que passam com o tempo, que podem vir a ser chamados de patrimônio. E por isso recebem uma atribuição de valores, são apropriados por grupos sociais. Nesse caso aí, muitas vezes são arquitetos, mas que hoje nós geólogos já olhamos também com esse olhar. E também os turismólogos também olham com esse olhar. Eu acho que a gente passa a ter um olhar multidisciplinar e interdisciplinar quando a gente trata do patrimônio pétreo, principalmente nós geólogos, não só por essa questão da identificação da rocha, mas também porque esses monumentos precisam ser conservados, e para serem conservados, eles precisam ser entendidos do ponto de vista de serem rochas. Qual é que mineral que forma, qual é a alteração que vem, o que está acontecendo, por que está manchando, por que está tendo um intemperismo mais forte. O sal, na cidade litorânea como a nossa, o sal é um inimigo das rochas, do ponto de vista da paisagem, né? E do patrimônio pétreo. Então, com base nisso, também a IGS, a mesma que deu aquele título lá do Rio, do Pão de Açúcar, de Patrimônio Geológico Mundial, ela também começa a atribuir um título de rocha patrimônio mundial. Tem várias, inclusive a gente submeteu essa rocha, o facoidal, né, a rocha aqui dessa textura, já está bem adiantada, e a gente acredita que vai conseguir ter o título também de rocha patrimônio para ela. Mas aqui na cidade do Rio de Janeiro, nas paredes da cidade, a gente consegue ver muito facilmente duas: o Uliós, é rocha patrimônio mundial, e esse Larviquito, que é uma rocha norueguesa, que está presente aí também em vários prédios do centro da cidade, com esses feldspatos maravilhosos. Então, gente, fechando essa discussão, patrimônio é reflexo daquilo que a sociedade valoriza. E a sociedade pode ser qualquer um de nós, pode ser uma comunidade do interior, pode ser uma cidade, uma megalópole, e pode ser mundial. Mas o importante é que seja valorizado, para que seja deixado como herança, né? Acho que, do ponto de vista conceitual, que o Marcos me pediu tanto que eu falasse, eu acho que eu tinha que trazer essas reflexões para vocês, né? Porque eu acho que esse patrimônio que está dentro das cidades, eles
eles ultrapassam um pouco a questão do tempo, né, para a gente. Até porque a sociedade está crescendo, as cidades estão crescendo, e hoje a gente tem a população urbana maior do que a rural. No Brasil, ali tem um dado de 84%, que foi uma pesquisa feita pela Embrapa, que 84% da população brasileira hoje é urbana. Ainda não saiu o censo para a gente saber, mas já tem alguns autores que acham que a gente já está beirando os 90%. E cada vez mais a gente diminui a população rural e mais pessoas convivem nas cidades. E como que a gente se apropria, como que a gente vive, como a gente pode se aproveitar do que tem nessa cidade? E a gente pode ver a cidade como um espaço para o geoturismo urbano e para a educação. Porque a gente falou muito, já se falou muito hoje, várias pessoas que falaram antes de mim falaram de geoturismo aqui, tem turismólogos aqui também. E existe esse caminho do geoturismo urbano, que aliás amanhã vai ser exercitado aqui no centro da cidade, né? E a gente pensa que esse espaço para a educação, ele é um espaço muito democrático. Por exemplo, eu estou terminando agora, essa semana, eu fiz a aula de metamórfica com os meus alunos de Geologia Geral. E quando eu termino essa aula, eu faço um roteiro pelo centro da cidade com eles, para eles conhecerem rochas do mundo. E é muito barato, não precisa de nada, só pegar o ônibus e ir para o centro da cidade, a gente anda e acabou. E a gente vê rocha, vê fóssil, vê estrutura, vê textura, vê tanta coisa do mundo inteiro, de todas as idades. Então, passa a ser muito democrático, inclusive fácil um professor levar um aluno para conhecer as rochas do mundo num passeio num centro histórico. E tem esse baixo custo para realizar, não preciso nem pedir o ônibus da universidade nesse caso. E o geoturismo urbano, né, que é uma oportunidade para o turista conhecer a história da construção daquela cidade que ele está visitando e vê-la com outros olhos. Hoje de manhã, o professor Taveira falou sobre isso, falou de o turista olha com outros olhos. E eu até estava do lado do Matheus e falei, olha Matheus, eu escrevi isso na minha apresentação. Ele falou e eu tenho essa percepção também. E para o morador traz esse senso de pertencimento. E aí é uma imagem de uma aula para os alunos da arquitetura lá da UFRJ, no Museu do Amanhã, que tem no piso rochas da Bacia Potiguar cheias de fósseis. É um museu do futuro com o piso do passado, né? E aí, com base nessa riqueza que o Rio de Janeiro tem, a gente desenvolveu um projeto e foi contemplado com um edital da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio, para fazer um documentário sobre a cidade, as rochas que estão no patrimônio pétreo da cidade. Foi um documentário que chama As Rochas Nos Contam, Monumentos Pétreos do Rio de Janeiro, do Brasil, Colônia, Modernismo. Por quê? Porque foi um edital do ano passado, que era um edital que era para editoração e audiovisual, para comemorar o bicentenário da independência e o centenário da Semana de Arte Moderna. Então a gente viu que tinha como contar a história da cidade, a história da arquitetura, através dos monumentos. E isso tudo, então, como uma iniciativa de divulgação científica, pensando num percurso histórico, geológico e arquitetônico, que a gente vai tentar mostrar para vocês. Foi uma realização, então, de nós, lá do IGEL, do Instituto Geociência e Museu da Geodiversidade, e do CETEM, do Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Coordenamos a Núria Fernandes, é interessante, eu sou geóloga, a Núria é engenheira de Minas, a Giane é historiadora e arqueóloga e a Caterine é arquiteta. Então é um grupo de 4 mulheres de áreas diferentes e que olham para o mesmo objeto de maneiras diferentes, mas complementares. Eu acho que isso é legal. Eu e a Núria fizemos o roteiro e a pesquisa de conteúdo e tivemos o Felipe Monteiro como apoio técnico nesse trabalho. A produção foi do Periscópio Filme, que é a mesma empresa que fez o vídeo aqui do documentário do Seridó, né? Com a direção do Ricardo, e só para chamar a atenção que esse vídeo está na íntegra nesse endereço daqui, que é no site do Museu da Geodiversidade, no nosso website.
Ele está lá na íntegra, tá? Então, vamos lá. A cidade, né? Que cidade é essa? Cidade do Rio de Janeiro, fora aquela paisagem que é conhecida mundialmente por conta do mar e das montanhas impressionantes, né? Ela teve sua fundação 1º de março de 1565, quando os franceses são expulsos, os portugueses entendem que eles têm que ocupar a cidade, que era um lugar excelente para porto, que senão os franceses iam voltar, como tentaram voltar uma segunda vez. Depois, quando se descobre o ouro em Minas Gerais, a cidade, a capital da colônia passa de Salvador para o Rio por conta desse trânsito de ouro para Portugal, através de Minas Gerais, do caminho velho, caminho novo, que chegava ao Rio de Janeiro. Então passa a ser a capital da colônia. Quando a família real chega em 1808, a cidade passa a ser capital do reino, Brasil, Portugal e Algarves, né? E abre as portas, os portos, melhor dizendo, para as nações amigas de Portugal. Em 1822, com a independência, passa a ser capital do Império, né? E fica com Dom Pedro I, Dom Pedro II, até chegar na República, e em 1889, onde fica como capital até 1960, com a inauguração de Brasília, mas passa a ser capital do estado da Guanabara até 75, quando, e numa coisa interessante, porque a gente só tem emancipações, né? A gente teve uma fusão do estado da Guanabara com fusão do estado do Rio, e passou a ser capital do estado. E aqui a gente vê o prédio do Paço Imperial, construído em 1743, antes, portanto, de ser capital da colônia, que foi a casa da família real, e parte da família imperial também, até que eles se mudaram para o Museu Nacional, atual prédio do Museu Nacional. É uma cidade que tem isso aí, ó, o moderno convivendo com o antigo, né? Do lado do mar, o sal, como eu falei, atuando sobre as rochas, e passou por muitos momentos interessantes. Por exemplo, 200 anos como capital, né? Nacional ou até do Império, ou do Reino de Portugal, né? Conta com um acervo impressionante e pouco conhecido. Por incrível que pareça, eu vou mostrar a quantidade aí, mas depois que a gente fechou esse projeto, a gente já encontrou outros tipos de rocha, e sabe que ainda vai ter mais para encontrar, né? No início, as rochas, as que eram utilizadas, eram só as locais, que era basicamente o facoidal, o gneiss facoidal, o gneiss leptinítico, que é um gneiss, um leucogneiss com umas granadinhas bem pequenininhas e bem branquinho, né? E o liós de Portugal e outros mármores de Portugal, não só o liós, mas principalmente o liós, mas outros também, para ornamentação daqueles prédios que eram mais elegantes. E, inclusive, esses prédios, nesses lugares, ocorreram eventos importantes da história do Brasil, como, por exemplo, aqui, que hoje é o prédio da Assembleia Legislativa, é a Câmara e cadeia onde Tiradentes foi julgado e enterrado, e morto, né, e enforcado, melhor dizendo. E aqui, na janela do Paço Imperial, aquele mesmo prédio, foi de onde, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I, fevereiro, né, de 1822, Dom Pedro I fala o dia do finco dessa janela. Então tem aí tanta história e a rocha é o quê? Facoidal, leptinito e o liós cheio de fósseis, né? Aí, quando chega a família real, a partir de 1808, com a abertura dos portos, começa a chegar a rocha importada e vai construindo palacetes, palácios, e aí isso vai sendo usado em interiores, esculturas, e também começa a chegar no final do século XIX muitos artistas e trabalhadores da pedra, espanhóis, portugueses, italianos. Então vem aquele pessoal da cantaria que veio fazer coisas muito bonitas na cidade. No século XX, com início de dificuldade de importação, foram exploradas outras rochas da cidade e também de busca em outros lugares do Brasil. Mas outras rochas do Rio de Janeiro, fora o facoidal e o leptinito, que basicamente rochas famosas como o Preto Tijuca e o próprio Juparaná, que são rochas importantes nessa época. Aqui a gente vê um prédio do início do século XX, isso daqui é o ônix da Argélia,
que está no Teatro Municipal. É um prédio espetacular para se visitar, tem visitação, maravilhoso. A partir do modernismo de 1822, também houve crescimento de prédios que buscavam isso. Inclusive, é interessante que no início do século XX, por aquela questão financeira, a cidade passa a ter prédios mais com argamassa. E aí, a partir desse momento, quando foi construído o Palácio Gustavo Capanema, que é o primeiro prédio modernista da América Latina, ali foi voltou a ser utilizado as rochas do Rio. O facoidal, foi usado o Juparaná e o Ilhéus também está presente. É quase que uma homenagem às rochas mais antigas, né? Então, no século XXI, as rochas praticamente todas são importadas. A cidade do Rio já não produz mais, inclusive por questões ambientais. A gente tem uma cota 100, que acima dela não pode mais ser nada explotado. E também, por exemplo, o Preto Tijuca, tão famoso, era extraído do Parque Nacional da Tijuca. Obviamente, hoje não é mais, né? Então, aqui a gente vê uma imagem do Palácio Gustavo Capanema, que ele está para ser reinaugurado. Ele está passando por uma obra de restauro impressionante, lindíssima. E aqui a pedreira do Januzzi, é uma pedreira dentro da cidade, que foi a pedreira que mais produziu rocha para a cidade. Aqui está a pedreira e aqui a gente já vê os prédios atrás. Bom, e hoje em dia a gente tem prédios neofuturistas, como é o caso dessa imagem aí do Museu do Amanhã. Então, gente, terminando aqui, a gente não pode deixar de falar das pessoas que conviveram para construir isso. A sociedade carioca, o trabalho do escravizado, principalmente o africano, e a influência europeia nos artistas e operários, né? Isso passou. O Ricardo e o Felipe discutimos as 3 licenças para filmar no Pão de Açúcar. A do IFAM, da Mitra e do ICMBio, né? Então, também fizemos uma ficha dessa para cada rocha, né, dizendo qual era a rocha, qual é a idade, nome comercial, nome científico, que tipo de rocha, o que ela tem de interesse, se tem fóssil, que fóssil que é, a idade, o lugar, país de origem e os prédios onde a gente encontrou. A segunda ficha foi pelo prédio. Que prédio é? Esse aqui é o Arquivo Nacional. Então, o Arquivo Nacional foi construído em 1858 e até 68. Sofreu uma reforma em 2002. O estilo é neoclássico, que tipo de rocha que tem, e a história dele, onde ela se conecta com a história da cidade, do país e tudo mais. E o acontecimento histórico, por exemplo, aqui está guardada a Lei Áurea, o documento original da Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre, a Constituição Brasileira de 1824, que foi a nossa primeira Constituição. Então, os resultados que a gente tem, um documentário com 57 minutos, finalizado em novembro de 22, paisagens, monumentos, rochas, usamos também animação ilustrativa e entrevistas, tem uma locução que conduz a história toda desde o século XVII até a atual. As filmagens externas foram feitas em 48 locais, incluindo 34 edificações. Aí teve elementos urbanos como chafariz, teve praia, teve, enfim, muita coisa. Filmagens internas em 25 locais, todos eles com autorização para filmar, sendo 16 edificações históricas, como por exemplo o Teatro Municipal, os vários teatros, o Cristo, a Pedreira do Morro da Viúva e os nossos museus e laboratórios. Esse daqui é uma carinha de uma das animações. Opa! Aqui é o número de monumentos por estilo arquitetônico. A gente vê aqui que tem desde Art Deco até Manuelino, né? O Manuelino, como o Real Gabinete Português de Leitura, os estilos modernos, a gente vê que tem muito prédio. Esses aí foram os que a gente incluiu aí no trabalho. Aqui, das 61 rochas identificadas, 34 são importadas e 27 são brasileiras. Desses, na verdade, tem aí, são 64, porque tem 3 minerais, né? Tem malaquita, tem rodonita e tem ouro também, né? Como mineral usado. Vão desde o Arqueano, né? Daquela rocha de 2,8 bilhões de anos, até rochas do Pleistoceno. E aí tem o vídeo.
que eu vou deixar aqui para vocês assistirem pouquinho em pouquinho, só, né? Nós somos 57 minutos não, gente. São como bibliotecas da Terra, né? Cada uma delas conta um pedacinho da história, como se fosse um livro de uma biblioteca. Elas são formadas por altas pressões de temperatura no interior da Terra, principalmente nesses ambientes de colisão de placas, assim como a Exílio. Ele falava sobre o Márcio Facoidal e apaixonei. A história do Facoidal ela começa em 560 milhões de anos, quando houve uma colisão entre o continente africano e o sul-americano e se formou essa rocha. E essa rocha formada em profundidade, depois de muitos movimentos de separação da África com a América do Sul, dos dois continentes, ela fora no Rio de Janeiro e produz lugares tão lindos e maravilhosos como o Pão de Açúcar e como a Alto do Corcovado, o Arcoador. Então o Rio de Janeiro ele deve ao Facoidal uma boa parte da sua paisagem. Por existir muito dessa rocha dentro da cidade do Rio de Janeiro e em Niterói, ela passou a ser incorporada à construção da cidade. Contando essa história da arquitetura, a história da cidade, a história das rochas. E 2 anos depois, após 1565, a vila é transferida para o Monte Castelo. Já a partir de 1568, a pedra já começa a ser necessária para essas construções mais estáveis, mais sólidas, de grande porte. Foi de uma de suas janelas que, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro anunciou que não voltaria a Portugal, o que ficou conhecido como o Dia do Filho. Na construção colonial típica do Rio de Janeiro, a trilogia de rochas comumente usadas são leptinito, ugneis facoidal e uniós. Rocha está na natureza, tranquila, ninguém está atrapalhando. Ela começa a se degradar a partir do momento que a gente mexe com ela. Boa parte dos prédios urbanos precisam muito de obras, né, de restauração, necessário também fazer ações coletivas de conservação e manutenção. Normalmente as pessoas acham que pedra é tudo igual. Infelizmente ele não é muito bem cuidado. Se ele soubesse, né, o que está ali, saber que existem diferentes tipos de rocha, de várias cores, de várias estruturas, de várias idades. Saber que as pedras gritam, a rocha pela arquitetura e a história, quanto pela olhar para trás e olhar para esse tempo que passa, é sempre muito interessante. O Pão de Açúcar, o grandioso guardião da Baía de Guanabara, com seus 560 milhões de anos, nos brinda em 2022 com o título de Sítio Patrimônio Geológico Mundial. É isso, gente. Obrigada. Algumas discussões, perguntas. Tem. Luiz. Como eu já falei no meu, né? Vou para a área de respeitar. Eu trabalhei 6 anos na Alta Conservação, área de proteção ambiental de Pabu. Eu trabalhei 6 anos na área de proteção ambiental de Pabu. E além de guia de turismo, eu estava atuando não estava atuando como guia, mas como auxiliar administrativo. E os funcionários, vá ali e tem um pessoal
tem uns gringos ali. Aí eu fui ver. Cheguei lá, era uma família de italianos, um profissional que não era credenciado, mas estava guiando. Que aqui no Rio Grande do Norte a gente chama de pé de lã, né? E aí o que acontece? Eu perguntei sobre a coluna capitolina que existe aqui, que foi uma doação de Mussolini. E o pé de lã disse o seguinte: essa coluna deve ter chegado a semana passada, porque eu não sabia. Entendeu? Então essa coluna, ela não tinha, depois que ela foi doada ao Rio Grande do Norte, porque para estreitar laços entre Brasil e Itália, ela ficou jogada. Depois das mudanças, muitas pessoas pegavam e faziam mandingas para atrair a pessoa amada, entre outras coisas. Hoje essa coluna se encontra ao lado do Museu Histórico Geográfico, lá na Cidade Alta, e ela é de mármore, dizem que é de mármore branco, tem pessoas que dizem que é de mármore cinza. Dizem que ela é rara porque só tem 3 no mundo inteiro. Uma delas está aqui. Eu não sei que mármore é, porque, enfim, é uma discussão que não é minha, mas enfim, essa coluna é histórica. A maioria dos italianos que vêm ao Rio Grande do Norte, que sabe que ela existe, ela vem aqui ver essa coluna. Não é bem uma pergunta, são algumas informações. Lá na Ridinha tem uma igreja foi feita pelos pescadores. Por uma decisão política, ela está fechada, mas ela foi feita com beach rocks, pedras da praia, certo? E hoje essa igreja se encontra fechada. E em Vila Flor, como se falou da questão da invasão francesa, aqui teve a invasão holandesa. Em Vila Flor tem a Câmara Casa e Cadeia, que tem eu acho que o piso é das rochas que a senhora mencionou. Só que teve um prefeito de lá, que o cupim comeu o madeiramento, ele colocou concretou, certo? E 90% eu acho que das igrejas mais antigas do Rio Grande do Norte tem dessas rochas em seu piso. E alguns dos pisos das igrejas e nas laterais, né, até meia parede, tem personalidades que estão enterradas lá. É verdade. Eu acho que existem muitos lugares no Brasil e na Angola, nos países, nos diversos países que têm origem na colonização portuguesa, né? É muito comum de encontrar nas cidades mais antigas essa rocha. Essa rocha era considerada o Ilhós, né? Era considerada a rocha do rei. Tem 3 tipos de Ilhós, basicamente. Um que a gente chama de Ilhós clássico, que é um bege, o vermelho, que é encarnadão, e o amarelo, que chama amarelo de negrais. São 3 tipos da mesma rocha, da mesma idade, ocorrem nos mesmos, basicamente na mesma unidade geológica, e varia aí alguma coisa de a presença de argilas, algumas coisas assim. Mas é comum, sim, nas cidades ter, possivelmente, se você encontrar os fósseis, então, é muito fácil de reconhecer se é o Ilhós. Quanto à coluna, eu não sei dizer, eu não conheço, né? Eu não conheço aqui a esse ponto, mas às vezes é muito difícil nos mármores brancos você identificar que mármore que é. Na verdade, os brancos e os cinzas, porque o Carrara, por exemplo, ele pode ser cinza, ele pode ser branco, depende, ele não é sempre aquele branco do Davi lá, do Michelangelo, não. Então, muitas vezes é muito difícil, porque a rocha ela tem uma condição semelhante. Então, se não tiver documentação sobre o monumento, às vezes fica difícil. A gente pode sugerir que pode ser isso ou aquilo, comparando o quê? A gente não pode tirar pedaço para analisar, né? Não dá para tirar pedaço. Então, o que se faz? Existe uma série de ensaios in situ
que você faz para identificar o tipo de rocha, que pode ser feito sem danificar o objeto e comparar com um fragmento da outra que você sabe de onde que veio. Então, muitas vezes a gente chega à conclusão que pode ser ou muito possivelmente porque a gente faz é possível fazer esse tipo de ensaio, mas não é muito fácil e muitas vezes a gente tem que recorrer, principalmente nos prédios antigos, às clássicas que estão naqueles catálogos lá internacionais, porque eles falam, na Itália tem, na Espanha, então todas essas rochas são bem catalogadas e informadas, né? Só outra informação. Não sei se a senhora conhece, mas os guias mais antigos, os guias de turismo mais antigos de Natal, dizem que o cemitério do Alecrim ele é reconhecido internacionalmente porque foi feito um livro, porque todas as estátuas de pessoas, né, em tamanho real, em granito ou mármore. Então, no cemitério do Alecrim está lá as estátuas dos túmulos, dos mausoléus, e ele é muito reconhecido, muito visitado. Muitas pessoas quem tem um livro, né, que estuda sobre cemitérios, sobre pedras, rochas, vai lá visitar. Sim, também existe, a gente agora está trabalhando com um projeto lá no Rio que é um roteiro de geoturismo eclesiástico, só nas igrejas. Né? Então, já identificamos várias rochas diferentes e também tem o cemiterial. Por exemplo, lá na Recoleta, em Buenos Aires, as pessoas vão lá e tem gente que já fez, além de visitar os túmulos dos famosos, também tem aquelas rochas, porque tem um outro aspecto do estudo das rochas nos cemitérios, porque as lápides, elas têm idade. Sabe, a lápide foi colocada aqui em 1910. E aí você pode estudar o intemperismo, como aquela rocha se altera em 10, 20, 30, 50, 100 anos, 200. Quanto mais antigo o cemitério, melhor, nesse sentido, né? De que ele dá essa informação. Então, cemitérios e igrejas são muito importantes porque, em geral, guardam isso. E os prédios antigos também. O que acontece atualmente é que nem sempre, por exemplo, para descobrir de onde saiu o calcário, que se descobriu que o calcário era da Bacia Potiguar, do Museu do Amanhã, uma funcionária da ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, ela fez uma pesquisa para ver quem que vendia aquele calcário naquele momento e foi identificar que é de uma jazida no limite aqui com o Ceará, né, de onde saiu aquela rocha fossilífera da Jandaíra, com aqueles gastrópodes e tudo mais. Então, às vezes não está documentado na obra. Por exemplo, na obra do Capanema, do Palácio Gustavo Capanema, eu li o processo, lá eles diziam que compraram o calcário de Itaboraí, que o Guinás Facoidal foi comprado da pedreira do Januzzi, e por aí vai. Agora, tem lugares que você não encontra, diz assim, é mármore, ou então fala assim, as pedras vieram importadas, então os granitos, e você sabe que mármores e granitos é um nome genérico, porque aquilo que chamam de mármore nem sempre é mármore, ali mesmo a gente mostra um serpentinito, que se você olhar, que não é mármore, mas se você olhar nos catálogos, ele vai aparecer como mármore. E você vai olhar ali um cianito, que não é um granito, e que vai aparecer como os granitos. Granito Ás de Paus, o nome inclusive, o nome comercial. E não é granito. Então, o nome geológico e o nome comercial são duas coisas diferentes. Né? E se o prédio ou o monumento não tem uma documentação, fica muito difícil a gente saber de onde que veio e como que foi incorporado ali aquele patrimônio. Né? Parabéns, Kátia, duplamente, não só pela palestra, mas por ter vindo a brilhantar o nosso seminário, né, e te ver pessoalmente. A gente só se vê naquele quadradinho que às vezes haja paciência, mas... E assim, Kátia, um pouco, rapidamente assim, sobre o conhecer Kátia, eu acho que ela vai se lembrar, quando a gente teve uma primeira reunião lá
em Brasília, quando da época da volta dos mapeamentos geológicos da CPRM, e uma das vontades que eu tinha era de conhecê-la pessoalmente, porque ela é pioneira em várias coisas que a gente está tratando hoje aqui. Ela é pioneira, ela foi pioneira com o projeto Caminhos Geológicos, que inspirou vários projetos de sinalização de monumentos geológicos no Brasil, inclusive o projeto Monumento Geológico do Rio Grande do Norte, quando ela recebeu uma visita, né, do Eugênio, que era então presidente do IDEMA, isso 2004, 2005, lá atrás, e a gente forçando e reforçando aqui a necessidade de ter algo parecido. E não diferente quando a gente começou a ver os primeiros trabalhos da Turma do Rio sobre rochas em monumentos históricos. E a gente tem monumentos históricos no Rio Grande do Norte, né? O Luiz falou muito bem da coluna capitolina, totalmente negligenciado em todos os tipos de estudos, né? Nós temos vários monumentos históricos no Rio Grande do Norte, em especial Natal, né? Que todos os historiadores categoricamente utilizavam a mesma frase: vinham em lastros de navio. E eu ficava inquieto, porque eu estava lendo nos alicerces da Casa da Ribeira, né, nos obeliscos, aquilo que eu via no dia a dia como geólogo, que eram os arenitos praiais, ou os beach rocks, né, ou os arenitos calcíferos, ou os granitos. E aí foi quando deu o estralo: vamos trabalhar com isso. Então veja, né, ter Kátia aqui é voltar um pouco no tempo, numa realidade que poucos faziam, né? E aí minha pergunta vai para esse lado: poucos faziam, se aventuravam, e até numa questão de respeitar aqui o número 4, número 5, não, a gente não trouxe sim. Igualdade de gênero, né? Uma mulher correndo atrás, né, de uma realidade que às vezes ficava só para quem era geólogo, ou para quem era curioso na história, na arquitetura, no urbanismo. Então, para não me prolongar, qual é a pergunta? Enquanto pioneira dentro de várias temáticas onde o centro é a geodiversidade, o que é que você passou naquela época de situações que possa compartilhar com a gente, né? E o que é que você vê aí, anos depois, vendo eventos em vários lugares do Brasil, como, por exemplo, em Airão, agora no Amazonas, colega Glorinha, professora de São Paulo, que era para estar com a gente hoje e não está pelo adiamento desse evento, lá no meio da Amazônia, a gente brinca no meio da brenha, falando sobre geodiversidade, geoconservação, e agora fazendo uma oficina. Então ela brincou: enquanto vocês estão aí em Natal, a gente está aqui em Airão, né? E aí vocês carregaram Kátia. Em resumo, como é que foi o começo, e o que é que você passou, e o que é que você vê esses anos todos depois? Bom, no começo, Marcos, eu acho que no primeiro momento eu nem me dei conta. Eu só achei que era uma coisa interessante de fazer, e que, como a gente tinha um estado, um estado que tem uma visitação turística muito grande, que eu podia colocar lá uma informação geológica, como apaixonada pela geologia que sou, como você também, aliás, nós todos aqui, acho que são. No primeiro momento eu não me dei conta de que a gente estava trilhando um caminho novo. No primeiro momento a gente sofreu muito, porque muitos olhavam, torciam o nariz e falavam que era um geoturismo, e ria, achando que era uma coisa muito, muito engraçada dizer que a gente estava fazendo geoturismo, como se não fosse uma coisa importante e séria. Mas ao longo do tempo, eu acho que essa percepção, ela foi sendo modificada por ações como as que vocês têm aqui, do pessoal de São Paulo, do pessoal de Minas. E dentre o próprio grupo de geólogos também, ainda tem uns resistentes, mas a grande maioria acho que hoje já respeita mais e já entende que o que a gente está fazendo é em nome da geologia. Que na hora que a gente trabalha na divulgação da geologia para as pessoas, para a sociedade, a gente está fazendo, primeiro, a gente está influenciando gerações que podem vir a ser geólogos na frente. Depois, a gente está fazendo com que as pessoas passem a respeitar mais a dimensão do trabalho incrível que o nosso planeta fez para construir o que nós temos de maravilhas, né?
E depois é que os profissionais que trabalham com isso, trabalham em cima da ciência, trabalham em cima da pesquisa e trabalham naquela coisa que é muito importante também, que é entender que a geologia tem que estar na rua, que ela está na rua com todo mundo, mas que as pessoas precisam ver isso, que a geologia faz parte da vida delas também, como faz parte muito importante da nossa, né? Eu também me incomodava muito com a coisa das pedras no lastro do navio, até porque nenhum navio trazia um bloco daquele tamanho de lastro. As pedras de lastro são todas desse tamanhozinho assim, ó. São pequenininhas. Então elas vinham com... Sabe onde você vai encontrar pedra de lastro? Aqui? Nas paredes, por baixo, nas paredes dos prédios antigos. Porque o que acontecia quando o navio chegava? Eles despejavam a pedra de lastro na beira do cais. Isso fizeram lá no Rio. Aí o que faziam depois? Tinha aquela pedra sobrando ali, já estava cortadinha, ia para a parede. Era só pegar e levar. Então, possivelmente, vocês têm pedras aqui sim, mas desse tipo. Mas isso daí, como é que você vai saber isso? Conversando com os arqueólogos. Então, o que nós estamos fazendo também, só para fechar essa conversa, essa reflexão, é que o que nós aprendemos também é que nós geólogos não nos bastamos, que nós precisamos de outras profissões, pessoas de outras áreas, para poder dar visibilidade à nossa ciência e trazer esse valor que a geologia tem para todos. E aí eu falo de geologia porque eu sou geóloga, mas a gente pode falar isso em várias profissões. Então, por exemplo, ver os turismólogos, os geógrafos, os pedagogos, os engenheiros, o pessoal da área de educação, pedagogos e tudo mais. Todas essas pessoas estão diretamente envolvidas nesses trabalhos de geoparque, e isso também faz a nossa ciência mais respeitada e conhecida entre os nossos pares também, dentro da academia. Porque é aquela hora que a gente é convidado para falar num evento de turismo, é convidado para falar num evento de educação. É um geólogo, afinal de contas, se você vai falar de rocha, vai falar de pedra, porque não, as pedras são culturais, né? Tem até a educação pela pedra, né, do João Cabral de Melo Neto. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar que... Eu acho que isso, como depoimento, eu posso dizer, no início as pessoas não me levavam a sério, né? Achavam aquela... meio maluquete lá que está falando das pedras. A gente também não liga para eu, não ligo nem um pouquinho, tô nem aí. É o famoso doido de pedra. Doido de pedra, exatamente. Eu me sinto uma doida de pedra, eu com muita honra. Mais algum? Não precisa trazer não o microfone. Então fale alto. Eu sou Rasguita, né? Eu também Boa sou. tarde a todos, né? A satisfação, né, de reencontrá-la, sem ser pela telinha, foram vários eventos, né? E puxando a pergunta do Marcos, que é trabalhar com o lado da educação, no sentido da escola. Porque a gente tem feito muitos trabalhos, e a gente, enquanto academia, não vou dizer que sou da academia, né, do superior, mas a gente trabalha muito com a educação básica, e a gente tem uma dificuldade muito grande de alcançar a escola. Porque além do quarto objetivos, o que a gente tem falhado muito é no 17, nas parcerias. E hoje de manhã a gente estava com uma colega aqui, né, a Bia, que ela faz parte da Secretaria de Educação aqui em Natal, e ela disse que nem através da secretaria ela consegue alcançar esses docentes, né, da educação básica. E aí, como você já está na estrada há um bom tempo, né, e o Rio de Janeiro é uma escola a céu aberto, né, a gente vê que essa escola lá, toda hora que você está lá como turista, você vê escolas também fazendo um pouco de turismo dentro da própria cidade. Como que está, ou vocês estão levando isso, como que está sendo feito? Vamos colocar aqui alguns exemplos de atividades. A gente tem trabalhado sim muito com essa educação, e a minha percepção é que a melhor maneira da gente trabalhar com isso é com o professor, tá? Porque a escola, ela tem a sua dinâmica.
e essa dinâmica, a gente não consegue influenciar nisso. Vamos pensar que a escola de ensino básico são professores que, em geral, eles dão aula em várias escolas, cada hora eles estão num lugar, trabalhando na correria, com muitas dificuldades. E você tentar dar um projeto para eles, tipo assim, vamos fazer um projeto, é quase que impossível. A não ser que haja por parte da Secretaria de Educação algum tipo de influência que permita isso. Então a gente tem trabalhado muito de duas formas. Primeiro, com cursos para professores da rede, principalmente da rede municipal, no caso do Geoparque, que a gente tem um projeto de Geoparque, onde a gente, agora mesmo, hoje tem aula para os professores de Saquarema, que é o município litorâneo lá. Então, eu deixei gravada a minha aula. A Cícera, que aliás mandou um abraço mesmo para o Marcos, eu e a Cícera fazemos esse curso já, sei lá, nem sei quantos anos. É um projeto da Universidade de Extensão que chama Geologia Geral para o Ensino Básico, onde a gente tem um curso de aulas teóricas, práticas e aula de campo com os professores. Então a gente marca, faz as aulas com conteúdo que está lá dentro do BNCC e dos conteúdos programáticos mais gerais da educação com os professores. Isso é uma coisa que a gente já vem fazendo, e aí aos poucos a gente vai descobrindo também da necessidade de material que esses professores têm. E aí, uma das coisas que a gente fez foi escrever esse livro dos superferas e tal, que os professores amaram, porque ele é muito direto, ele vai assim, o que são rochas? O que é tectônica de placas? Faz a pergunta direta, aquela que ele gostaria, e tem um método de responder, esse daí. Está na internet, pode baixar, ele tá lá no PDF dele. Então, os professores, a gente entregou, a gente teve 800 cópias desse livro, que também foi editado com recurso do Confecreia, né? E aí a gente fez 800 exemplares, a gente distribuiu para 800 escolas municipais, um para cada escola. E aí o que aconteceu? Essas escolas começaram a nos procurar, esses municípios, para fazer uma formação sobre o livro, como usar o livro e como usar os superferas, que são os mascotes também. Então a gente começou a juntar as duas coisas, e hoje a gente está trabalhando com essa questão da formação com o livro, com aquelas escolas, com aqueles municípios que a gente já deu o curso, e ao mesmo tempo fazendo outros cursos. Agora vai começar, quando terminar esse Saquarema, começa a gerar no ano. E aí vai. Então a gente entende que o melhor caminho é buscar nas escolas uma leitura mais voltada para o professor, porque ele que vai multiplicar, e ele tem várias escolas. A gente não vai atender. E aí às vezes a gente faz com criança. Semana retrasada eu fiz com criança também, que eu adoro. Mas a gente entende que os professores, na hora que eles convivem com as crianças, eles podem fazer isso. O outro aspecto que a gente... Um outro exemplo que eu posso dar tem a ver com o ODS aqui de gênero também, igualdade de gênero, que foi um projeto com meninas. Meninas, um edital da FAPERJ, que era sobre, em cima de uma constatação. Hoje, as mulheres estão cada vez menos buscando as áreas das exatas, da computação e das geociências, das ciências da Terra. Então, a FAPERJ, em cima disso, lançou um edital que era meninas cientistas. E aí a gente fez um projeto das meninas geocientistas no município, que é o município mais ao norte do nosso projeto Geoparque, e que é aquele que fica mais meio que abandonado, sabe? E aí a gente conseguiu juntar bolsa para 15 meninas, bolsas da FAPERJ, para 10 professores e para 3 iniciações científicas lá da região, também uma da universidade, onde a gente montou um laboratório no município. As meninas fizeram um projeto reconhecendo o seu território, e a coisa que me deixou mais feliz foi uma delas, no dia que elas apresentaram uma feira, que foi linda, maravilhosa. No final da feira, uma delas me chamou e falou que ela ia fazer o segundo, e são meninas do ensino fundamental 2, não são nem do ensino médio, que ia fazer o ensino médio
no IFE, porque ela entendia que ela queria seguir na área das ciências. E eu fiquei muito feliz. Se em 15 a gente ganhar um, nossa, tá dando show, né? Então, e aí a gente fez um museu lá para o município, um laboratório, e os professores todos participaram, fizemos cursos, os professores também, enfim. Produzimos um material e eles produziram o material, que mais importante, o material no final, no fim, na feira, foi todo produzido por eles, de solos, de dinâmica costeira, de geologia, eles lá tem a questão de muita agricultura com agrotóxico, então tinha a questão da água, dos recursos hídricos, tudo isso. E uma cidade que se abastece de água subterrânea, várias vilas no município se abastecem. Então, a gente está trabalhando assim, construindo através dos professores e de oportunidades que a gente vê. Fizemos a mesma coisa com a Escola do Rio, e na Escola do Rio nós fizemos 3 painéis que devem ser colocados nas próximas semanas na Ilha do Governador, que é perto da universidade, uma escola de tempo integral que a gente fez essa mesma coisa com bolsa para aluno e tudo mais, e ao final a gente produziu com as alunas 3 painéis interpretativos, um sobre a Pedra da Onça, que é uma lenda da Ilha do Governador, uma lenda indígena, o outro foi no Manguezal e o outro na Praia da Bica, que é uma praia que tem uma bica histórica, uma nascente histórica. Então a gente está trabalhando assim, com as escolas, mas através principalmente dos professores. E esses professores, com certeza, para frente, nunca vão esquecer do que estão fazendo ali, vão nos chamar para outros momentos, e tem sido assim. Obrigada. Falei a dessa, né? Bem, gente, a gente está chegando na hora de seguir a programação, então agradecer a Kátia, sempre disponível para vir aqui e também nos ajudar, a me orientar também, né? Aceitou esse desafio, sempre grato. Um desafio, um prazer. E aí, com isso, gente, queria convidar todos para um coffee break aqui fora no saguão, e às 4 horas a gente